Muito bem, senhoras e senhores, esse é o De Paia a Gold e hoje falaremos sobre para aprender inglês. O que tu acha que vai ter aqui, Nicolas e Marcelo? Eu espero pouca polêmica no episódio de hoje. Muito bem. Também espero um pouco. Na verdade, vai ter polêmica. Eu já tô só olhando aqui por cima, dá pra ver que tem um. Eu vou ter pelo menos alguns hot takes, eu acho. Muito bem, então toca a vinheta aí, Cruzebeck. Muito bem, dito isso, vamos lá. Todo mundo no Brasil tem a sua preferida maneira de aprender inglês quando não está em alguma escola. Claro que a gente vai falar um pouco disso também. Mas, aqui embaixo eu tenho algumas coisas que dá pra vocês terem uma noção já do que é. Tem uma que é bem óbvia e as outras não. E aí eu quero começar por ele, o glorioso, estimado, queridinho da galera, o nosso Duolingo. O que vocês acham do Duolingo? O Duolingo eu gosto, mas acho que quando a pessoa tá. Se alguém mais um pouquinho mais avançado começa ali. Claro, tu pode pular lessons e tal, mas o começo ele é meio monótono, tipo, é muita repetição de coisas por muito tempo. Não, mas acho que a base pra te aprender uma língua nova é a repetição, né? Pra fixar bem no cérebro. Mas acho que realmente chega um. Pode ser um pouquinho entediante, sim, mas eu acho que essa parte da gamificação, tem a questão da streak, tem essa parte que de fato parece que tu tá jogando um jogo, não parece que tá estudando, né? Isso deixa mais legal, mascara aquela repetição tediosa atrás de um joguinho. Então eu acho que isso é um aspecto bem legal do Duolingo. Realmente. Eu acho que é bom, porque às vezes é a única coisa que faz, dentro do que eu já vi, é a única coisa que faz a pessoa ter contato com o idioma na semana dela. Então, às vezes, se não fosse o Duolingo, aquela pessoa não veria nada em inglês durante a semana dela. E muitas vezes não é nem pela vontade de estudar, mas sim pra não perder o streak, né? E aí vem o ponto que o Marcelo falou, que é a questão da gamificação. Exatamente. Dá Então, dopamina aqui, ó. eu diria que não é pelo aprendizado, não é pelo idioma, é por se manter ativo num game. E isso, para nós professores, é bom, porque a pessoa está ainda em contato com o idioma, mas ela está lá pelo motivo errado. Vocês concordam com essa minha afirmação? É, porque às vezes o lado game disso pode te causar um certo enjoado aquilo ali. Então, tipo, vai chegar um momento que tu pode parar olhar assim e falar, cara, não tô afim hoje. Isso aqui tá meio, sabe, tá meio bobinho já. Tem um pouco Exatamente. disso também. E aí pode fazer, inclusive quem é meio intermediário, a não curtir, né? Mas, dito Eu acho isso, que o cara que tá indo do intermediário pra avançado, o Duolingo não serve tão bem esse não. cara assim. Sim. Serve muito pra manter a streak, mas ele não vai conseguir aprender, sei lá, vocabulário mais avançado, coisas que ele vai ver numa reunião de trabalho sobre, sei lá, e-commerce, ele não vai ver no Duolingo, ele vai ver no... Vai ter que fazer coisas mais complicadas, né? Mas, assim, legal pelo lado de manter todos estudando, mas ruim por ser pelo motivo errado. Então, essa é a minha visão. Eu não sei onde eu É. colocaria Nicolas. Hum, acho que para começo dá para deixar num meio de tabela ali, porque a gente Massa. ainda vai ver mais algumas coisas. Dá pra Acho. trocar também depois. É Exatamente. verdade, a gente pode trocar depois. Por enquanto eu colocaria em massa velho. Muito bem, tá no massa, Massa, velho. velho. Então, Duolingo no massa, basicamente pelo que a gente falou, é muito bom porque a pessoa se mantém vendo o idioma todos os dias, mas não é pelo idioma, é pelo joguinho, né? Então, o foco tem que ser sempre o idioma. Moving on, seguindo o nosso barco, aqui temos. Eu vou deixar algumas coisas por último aqui para ficar mais legal. Vamos começar por aprender inglês com música, senhoras e senhores. Aprender inglês com música, que é onde tá o mouse aqui. Neste eu sou suspeito para falar, porque meus professores foram Eminem e 50 Cent quando eu era novo. O que me fez aprender inglês de uma forma lenta e tortuosa, mas talvez tenha funcionado para mim, mas eu consigo ver isso não funcionando para outras pessoas.
tendo em vista, tipo, alunos que eu já tive, até mesmo colegas de trabalho. Então, tipo, a gente vê que há métodos melhores. Eu também acho, eu acho que é um método muito legal, eu já usei bastante, e porque eu sempre fui curioso, né? Então eu gostava, eu ouvi uma música, deixa eu ver a tradução. Ah, tá, mas deixa eu ver como é que é em inglês. E aí eu tentava escutar e ver como é que o cantor pronunciava certas palavras que eu não conhecia, e te dá uma certa noção, mas também mascara, de certa forma, a maneira correta de falar, porque tem aquele negócio que tem que rimar, tem que encaixar no ritmo da música, então pode ser um pouco tricky, né, pra quem tá começando, mas eu acho que uma boa maneira de aprender, assim, dá pra extrair bastante coisa. É uma boa porta de entrada. Uma baita porta de entrada. Eu acho que depende. Assim, tem muita gente que pergunta às vezes nas aulas: posso ouvir música pra aprender inglês? A minha resposta é depende. Porque eu acho que vocês também têm isso, mas eu tenho muita música que eu canto no Impromation porque eu não sei a letra. Então, eu tenho contato com inglês diariamente, vocês também, e tem muita letra que eu não sei. Eu nunca parei pra ver a letra, então eu faço qualquer barulho ali, às vezes, quando vem uma estrofe que eu nunca treinei o suficiente. Então eu acho que depende do jeito que a pessoa vai estudar. Se ela vai ouvir a música, sentar e comparar a letra da música com a tradução, pra ela ir aprendendo vocabulário novo ali, eu acho que é válido. Mas ela vai ter que fazer esse trabalho de sentar ali e comparar. Se isso não for feito, a música é só barulho. É só E também ruído. tem a questão de se a pessoa vai ouvir músicas que ela não conhece. Porque às vezes é o ideal, né? Se a pessoa pega a playlist que ela fez em 2004 no Spotify e ouve a mesma playlist até hoje com as mesmas 22 músicas, não vai chegar um ponto que vai estagnar, tipo, não vai pra frente. Então ela tem que se abrir a ouvir novas coisas e tal. Tem um detalhe também que eu lembrei agora de tu falando de ouvir mesmo as músicas, que é um dia específico que eu fui dar aula com Coldplay, e aí a música falava sobre, sei lá, os sinos que tocam na igreja da nossa felicidade, e eu falei assim, tá, tudo bem que são... É uma coisa muito aleatória aquela letra, que não é uma coisa útil, não é uma expressão que vai ser usada no dia a dia. Então eu achei assim que a pessoa se diverte e tal, é legal, beleza, mas acaba que não são coisas comuns. E eu sempre gosto de que a pessoa veja o que é comum e rotineiro primeiro, depois ver esse tipo de coisa, que nem... A gente vai falar mais sobre isso depois, mas que nem aprender sei lá, com livro complicado, séries rebuscadas, algumas músicas têm isso. Realmente, e já me aconteceu um episódio engraçado de eu pegar uma música pra uma aula com uma aluna. Se ela estiver vendo isso aqui, ela vai saber que foi com ela, porque a gente riu bastante. Onde eu tinha esquecido uma pequena parte da letra, onde o cantor fala algo sobre Smoke a Blunt. Quem sabe, deixa aí nos comentários. If you know, you know. Exactly. E quando eu vi aquilo ali, eu falei, esqueci essa parte aqui. Quem sabe a gente pula de repente. Então é um vocabulário que talvez você vai ver num filme e tal, mas não é tão útil assim. Mas preciso de notas, de avaliações. Eu acho que varia de pessoa pra pessoa, mas num geral, assim, acho que fica num na. Entre um na e um massa. É um happy medium ali. Eu também, como o Nicolas, a base do meu inglês, o meu I am, you are, foi feito com música. Mas eu acho que eu não sou parâmetro, porque eu tinha que aprender as letras, porque eu queria, e então, pra mim né. Vai Marcelo. muito da, eu acho que né também. disposição. Eu acho que eu concordo, dá pra deixar por aí. Ok, então vamos de né. Muito bem, seguindo adiante, diversas pessoas chegam até mim e falam assim: tu te expôs o inglês de alguma maneira essa semana? E a pessoa, sim, claro, eu vi vários reels de dicas de professores e até alguns memes. Mas, são duas categorias diferentes que a gente pode ver, né? Eu tenho aqui como reels, tá? E aí eu acho que os memes ensinam mais do que reels de professores dando dica. Mas como o meme é muito bom, eu acho bom. Ele não tá na pauta hoje. Mas se a gente tivesse que dar uma nota pros memes do Instagram, rapidinho assim, que o nosso foco não é esse, mas o que vocês dariam? Eu acho brabo.
Eu concordo. Eu acho que ensina inclusive, bastante. Eu acho que depende do algoritmo da pessoa. Tem isso também. Entretanto, However, however, eu aprendi muita coisa de espanhol com memes aleatórios de Dragon Dragon Ball Ball. Z e Baki Tá. no Instagram. Então, assim, funciona bastante. Funciona bastante. Eu acho que memes em inglês, esses vídeos de entretenimento, vídeos curtos de entretenimento do Instagram, acho que ajudam bastante. Mas esse não é o foco. Falaremos aqui daqueles vídeos onde o professor diz assim: você sabe falar essas palavras em inglês? Então, repita. Water. Soda. Nananã. E eu tenho, né, a recorrência de alguns alunos me mencionando que, às vezes, esse é o estudo dele. E é isso que a gente vai avaliar aqui. Não é os memes. Eu só trouxe os memes que eu tava curioso pra saber a opinião de vocês. Mas esse tipo de vídeo curto ensinando pequenas diquinhas de professores de inglês, que a gente já fez também. Não vamos negar, né? Mas, o que vocês acham? eu pessoalmente, eu esqueço a maioria das dicas, a não ser, salvo aquelas que eu salvo ali pra, isso aqui pode ser útil no futuro, eu consultar, aí fica lá. Mas é que, tipo, como tá no meio do entretenimento ali, de coisas que tu Marcelo, consome só pra eu não passar sei o tempo. mas 90% da população brasileira não consulta o que eles salvam. Tá, tem esse ponto também. É. Mas. Não, mas eu acho que é interessante, sim. Mas não é. Eu só não sei se é tão útil, porque eu acho que não fixa bem na mente da pessoa, sabe? Entendi. Não, como método de estudo, porque tu tá ali, tu tá no Instagram pra passar o tempo, não tá de fato prestando, então não presta atenção. É que nem aquelas dicas de matemática que aparece. Aprenda como, sei lá, fazer uma multiplicação aqui de uma forma mais fácil. E aí tu olha aquela dica, que legal. Aí às vezes eu tenho que comentar ali, desse jeito eu não sabia, e passa o próximo e valeu. A Terceiro retenção de conteúdo do Instagram é muito baixa, porque assim, tu vai assistir o vídeo e achar legal, aí tu vai, vou salvar. Salva o vídeo. Eu acho que de todas as pessoas que eu conheço, ninguém revisita esses vídeos depois. E então, pra mim, é lixo. Dá pra usar o tempo de outras maneiras. O que acontece? Muitas vezes, isso deixar claro que também que não é uma crítica, pois também já fizemos, mas muitas vezes esses vídeos são postados por professores que vendem ou divulgam o curso deles, que é um curso pago, então, tipo, esses vídeos são só uma amostra grátis ali e geralmente eles não vão muito a fundo, te explicam a tradução de uma palavra, mas não te explicam por que ela é pronunciada daquele jeito. Então, tipo, por exemplo, né? Então, tipo, tem muita coisa assim que eu vejo que, tal palavra se diz tal palavra, aí pronuncia um pouco mais pausadamente e segue pra próxima e, tipo, por exemplo, eu nunca vi alguém falando, jantar, dinner. E dinner se pronuncia dinner por tal motivo, tal. Uhum. Então, eu acho que é uma coisa rápida e como o Marcelo também disse, tá entre duas coisas que tu quer, porque geralmente vem no patrocinado, vem como anúncio. Né? Então, às vezes, você tá vendo uma bobagem gigantesca, passa dica de inglês, e aí passa coisa engraçada de novo. Então, tipo, acaba não fixando na tua memória. É mais fácil lembrar de um real idiota que tu viu do que de uma tradução de cortador de unha, por exemplo. Então, pra mim, é paia, porque é informação lixo. Tu não vai guardar isso, vai salvar, não vai reacessar, a não ser que tu pare teu celular pra anotar aquela expressão, anotar como se pronuncia, criar frases com aquilo. Claro que depende de como a pessoa estuda. Mas a gente sabe que a grande maioria não faz isso. Então, considerar estudar com o Instagram essas dicas de inglês, pra mim, é paia. A gente, inclusive, até vou perguntar, a gente vai colocar um só em Pi e um só em Gold? É que eu não vi quantos a gente tem aqui, mas eu acho que a gente vai deixando... assim, Depois a gente paia, é organiza. brabo, é Gold, a gente deixa. Se tiver deixar 2 em paia, deixa, não tem problema. Então, beleza. Pra mim, concordo, Pi é 100%. Eu também concordo, pai. Paia? Muito paia também. Muito bem. Vamos avançar um pouco, largar a polêmica de mão e falar de filmes e séries para aprender inglês. Né? Claro que, de novo, depende da maneira que a gente faz isso, né? Porque a gente tem várias maneiras de fazer. Número 1, vendo com a legenda em português e o áudio em inglês. Vendo com a legenda em inglês e o áudio em inglês. E vendo sem nada. Eu acredito que a maioria das pessoas que estão assistindo agora não fazem vendo sem nada. Eu acho que a grande maioria vê com a legenda em português e o áudio em inglês, então a gente vai falar sobre isso. Áudio em inglês
legenda em inglês para filmes e séries. Ajuda? É GOAT? É paia? Não sei. Sempre tem aquela parada do... o Friends é o melhor amigo de quem quer aprender inglês, que é inglês cotidiano, de Nova York, então, tipo, é super acessível, parará. Mas vai muito também da atenção da pessoa. Por exemplo, a pessoa tá assistindo com a legenda em inglês e o áudio em inglês, ela já tem um inglês mais avançado. Provavelmente essa pessoa já consegue conversar e tal, tipo, trocar uma Essa ideia de pessoa boa. talvez não estaria vendo esse vídeo agora. Exatamente. Então, agora a pessoa que assiste em inglês com a legenda em português já pode ser uma pessoa que está querendo aprender mais. E muitas vezes a legenda vai ser boa se tu usar aquilo a teu favor. Por exemplo, ouvir a frase tal. Por exemplo, a frase, I wanna go home. Eu sei o que é home, eu sei o que é go, eu sei o que é I, mas nunca ouvi o wanna. Aí tu vai lá, tu associa, tipo, o wanna, então eu quero. Então, tipo, aprendi uma palavra nova, vou aplicar. Então, pode usar isso dessa forma para te auxiliar, né, no aprendizado. Então, eu acho bem útil, mas também depende da forma como a pessoa usa. Eu acho que é bem útil também. Eu acho que é uma das escolas mais antigas que tem de aprender inglês, uma das maneiras mais antigas que tem de aprender inglês. Se tu for perguntar para a maioria das pessoas que falam inglês hoje em dia, que aprenderam há muito tempo, o que que tu usava? Filmes e séries. E era isso, sabe? O pessoal consumia muito e eventualmente. E realmente, mas na verdade, aí entra uma questão. Mas aí depois, quando a gente for falar do outro ali, eu desenvolvo melhor. Mas eu acho que tipo, filmes e séries é um pouquinho mais avançado, porque dependendo da série que estiver assistindo, o vocabulário pode ser um pouco mais rebuscado, depende do sotaque também, tem N fatores ali que acabam dando uma dificuldade, assim. E também o fator de que, como os atores eles não estão falando diretamente com a câmera, né? A projeção deles é uma cena de uma atuação, então às vezes eles falam muito baixo. Tem Tem sussurros barulhos também, né? tem sussurros. Então tem muitas coisas, tem vários momentos que tu vai ficar meio tipo assim, o quê? Tipo, vai sem entender, sabe? Então, mas sim, é extremamente útil. Uma vez que tu chegou no nível que tu consegue entender, tipo, a grande maior parte do que tá sendo dito, e aí tu bota ali pra assistir com legenda, pô, realmente é uma baita escola, ajuda muito a melhorar o teu inglês. Na minha visão aqui também, vendo por ser casado com uma pessoa que consome séries com a legenda em português e o áudio em inglês, isso faz com que a pessoa ganhe muito input de entender tudo que é falado. Eu tenho certeza, por exemplo, que as pessoas que escutam muito inglês de séries e tem a legenda em português, eles participam de uma conversa e eles conseguem entender a maioria das coisas que é falada, mas não conseguem falar. Ele não treinou o suficiente a saída dele, que é o output. Então, assim, eu acho que não é o GOAT, na minha opinião, porque eu tenho coisas melhores, ali embaixo eu já estou olhando para elas. Mas é brabo pra mim. Pra mim é brabo. Eu Então, acho pra que é mim, brabo. filmes e Eu acho séries que é é brabo brabo. também. Porque ele é muito útil na função do listening, né? Eu acho que pra input, né, já que o cara, pô, eu tô relaxando aqui, não tem nada pra fazer, então vou ver um filme ou uma série. E acaba que o cara consome o inglês indiretamente e tá se divertindo também e relaxando, então tá ótimo. Seguindo o barco, perdão, estou meio gripado, mas vamos lá pra aulas presenciais em turmas de escolas tradicionais. Estou prestes a falar coisas. Estou prestes a dizer Aulas, coisas. atenção, tá? Aulas presenciais, não são online. Aulas em grupo, tá? Tudo, ou seja, presencial em grupo tradicional. Aí, se tu conseguiu visualizar nomes na tua cabeça agora, não fui eu que falei. Não nos responsabilizamos. Não. Enfim. Exatamente. Mas, vai lá. Não, gostaria de abrir o tópico dando a minha opinião a respeito. Já trabalhei com turmas, já estudei em turmas, e uma coisa que a gente vê é que muitas vezes aqueles alunos todos estão seguindo uma apostila, capítulo tal, aeroporto, blá blá blá. Nem todos aqueles alunos ali têm a mesma exposição à língua inglesa, e por serem iniciantes, são postos juntos. Aí tu vai ter uma criança que vive viajando,
vai ter outra criança que não faz isso, não joga videogame, sei lá, não escuta música em inglês e tal. Não é igual. Não é igual. É no momento que um aluno é mais desenvolvido que o outro, um começa a falar, o outro, que é menos desenrolado, ele vai se inibir, porque ele vai ter vergonha de falar, tipo, por que eu vou falar? Aquele cara fala bem melhor que eu. E aí, tu vai ter uma turma que vai ter uma pessoa que vai se destacar, mais da metade vai desistir, porque vai achar que não é pra eles, porque eles têm um ritmo de aprendizado diferente. Então, assim, eu sou 200% contra tu montar turmas dessa forma, de, fulano é iniciante, aquele outro ele também é iniciante, então eles vão ficar no mesmo módulo. Não funciona da mesma maneira. E muitas vezes, mesmo fazendo um nivelamento, a curva de aprendizado e de performance deles, em algum momento vai variar. Exatamente. Tipo assim, por mais que eles errem as mesmas coisas no nivelamento e digam, não, esses dois caras são do mesmo nível, eles devem estar na mesma turma. A partir do momento que começam as aulas, o cara, né, esse cara que viaja mais e o outro que não, vai despontar de uma maneira que a turma vai ser um problema. Né? Porque tu vai dar aula baseado em quê? Vai puxar a régua pra cima pra ele? Vai puxar a régua pra baixo pros outros? Olha, eu nem vou falar do problema de idade, que eu já dei aulas com turmas de alunos com 15 anos e gente de 55, com 3 filhos, sabe? Só porque eles tinham o mesmo nível. Só que os caras não têm as mesmas 24 horas. Então não tem como essas pessoas estarem na mesma turma. Então, assim, na minha opinião, tá? Eu acho que pra quem é bom vai dar uma ajuda, tipo assim, eu já estudo sozinho e tal, acho que eu vou me matricular num curso. É válido, principalmente se tiver um preço baixo, se tiver um preço dentro do teu orçamento, que ainda te sobra uma graninha, é válido. Mas eu acho, tá? Informação polêmica agora. Se segura na cadeira. Que quem monta a turma só tá pensando no dinheiro, não tá pensando na evolução dos alunos. Eu vou dizer que eu concordo. Porque eu estudei durante muitos anos em escola de inglês, e eu não vou dizer que não funciona, funciona. Uma boa base do meu inglês, uma boa parte do meu inglês veio dali, eu aprendi realmente muita coisa. Mas... Lembrando, eu só pra te interromper, porque eu também. Então, tipo assim, eu estou falando de algo que eu fiz. E meu inglês melhorou porque eu fiz isso. Porém, se eu tivesse feito aulas individuais, eu teria consertado algumas coisas que demoraram mais pra que eu arrumasse. Por exemplo, eu fui um cara que errei muito o there is e o there are, por exemplo, de ou existe, tem, eu errei por muito tempo. E nunca me era pontuado que eu errava aquilo e eu usava a lá vão ter. Era isso, eu falava e ninguém me pontuava, então eu seguia errando. Só que numa turma é difícil tu conseguir pontuar coisas específicas de cada um, né? Porque o trabalho não é individual, o trabalho essa turma está assim ou assado. Isso foi um negócio que eu vi, que eu consegui ver na prática, porque normalmente eu era um dos mais avançados assim, no turma. Tipo, eu e a Luísa, assim, a gente era os que conseguia desenvolver melhor sempre, aprendia mais rápido, porque a gente consumia mais conteúdo em inglês mesmo, a gente tentava mais do que os outros, porque tinha gente que tava ali, tipo, só porque os pais queriam que eles fizessem inglês. Então, obviamente que esses caras iam acabar ficando para trás, não tem o que fazer. E aí, acabou que, de fato, a gente acabou ficando com inglês melhor do que o da maioria. E realmente é difícil tu pegar e pontuar as individualidades de cada um, tu acompanhar a curva de aprendizado de cada um, sabe? Porque cada um vai evoluir em um ritmo diferente. Então é bem complicado, assim, tu pegar todo mundo, aparente, tipo assim, né, em hindsight, assim, eles estão no mesmo nível. Mas aí, se tu realmente parar pra ver, cada um vai errar num lugar diferente, cada um vai ter uma dificuldade diferente, então é muito difícil tu conduzir uma turma, assim, sabe? E tu também, tipo, tu até percebe, mas tu não consegue aplicar aquilo de forma efetiva para ajudar todo mundo ao mesmo tempo. E, tipo, pegando o gancho do que vocês falaram, eu sou totalmente contra dizer que, fulano não nasceu para isso. Para mim, isso aí não existe. Só que muitas pessoas têm bem mais facilidade do que outras. Então, uma tem um caminho em linha reta e o outro caminho é cheio de curva, com pedra, buraco, parecendo as estradas do município onde eu moro. Eu acho que depende do perfil da pessoa. Claro que tem uma pessoa que tem uma leve exposição com música, filmes e tudo mais. Se ela entrar numa turma, ela vai evoluir legal e aí seria massa, né? Mas se tu pegar um cara de um perfil diferente, colocar numa turma mais avançada e tal, aquilo ali vai ser paia. Então, depende muito. Então, eu preciso do veredito de vocês. Pra mim,
Né. Eu colocaria no né por conta de algo que eu não mencionei ainda, que é o investimento. Eu acho que o investimento é muito alto para pouco retorno. Então eu acho que tem como, tem alternativas melhores, tem coisas melhores a serem feitas do que cursos. Mas a gente sabe que para os adolescentes, geralmente os pais acabam indo para o caminho tradicional, que é matricular numa escola e largar ele lá. Até porque tem essa tradição de dirigir o filho até o lugar, deixar o filho lá, que vai passar 2 horas lá, e ir buscá-lo depois, e pouco se envolver naquele momento, porque eu, como pai, vejo que outros pais querem deixar os filhos em lugares e se livrar deles para poder resolver as coisas deles. Então tem um pouco disso também. Dito isso, eu acho que é né, tá? Pra mim. Eu Marcelo. concordo. Eu diria que é, né, também por todos esses motivos que a gente já citou e realmente tem opções melhores. E o último do dia, perdão pelo meu pigarro aqui, mas é uma gripe. Temos aqui aprender inglês com o YouTube. Com o YouTube. E eu vou deixar vocês falarem, porque pra mim... Gold. Pra Já mim é sei. Gold. Gold, Gold. porque eu diria que o YouTube ele não tem um problema que a gente vê muito presente em filmes e séries, que é a questão da projeção da fala. A pessoa tá falando com a câmera, ela tá falando olhando pra câmera, o volume dela é alto, é em bom tom, ela vai cuidar, normalmente, claro, depende muito de quem tu tá assistindo, mas normalmente a pessoa tenta se comunicar de uma forma que às vezes não deixa o acento dela ser um impeditivo para quem tá assistindo. Então é muito bom e tu consegue consumir conteúdo, tipo assim, de uma variedade de coisas e às vezes, tipo assim, muito rápido, sabe? Um vídeo de 5 minutos, aí de 6, de 10, um vídeo mais longo de 20, 30 minutos e tu consegue se aprofundar, tu consegue aprender tanto o inglês em si quanto outros conteúdos, sabe? E é o match perfeito, assim, sabe? Foi o jeito que eu disse assim, depois que comecei a consumir muito conteúdo em inglês no YouTube, meu inglês melhorou. Até falar que tu pensa, mas, tipo, ouvindo, né? Tu só tá consumindo ali, né? Tu só tá ouvindo, tu não é um estudo ativo, mas observando aqueles padrões de fala, aquelas estruturas de frase, tu vai, é inevitável, tu acaba colocando aquilo ali no teu vocabulário, tu acaba colocando aquilo ali na maneira que tu fala, então, pra mim é Gold, disparado. E também uma diferença de filme e série é que, geralmente, óbvio, como tu disse, depende do que tu tá assistindo, mas geralmente segue uma mesma linha de raciocínio. Enquanto, tipo, um filme e uma série, eles têm núcleos diferentes. Então, aqui tá falando de assunto A, tal, com volume. Por exemplo, pô, tá no meio do trânsito, tem barulho de buzina, tem não sei o que, a pessoa tá falando um volume no telefone. Aí troca pro núcleo, aí tem outra parte, tipo, com outra. Às vezes até outro sotaque, tipo, Outro dependendo contexto. do filme. Outro contexto. O cara tá fechado numa caverna, falando o barulho de um fogo. Exatamente, pintando na parede com um sangue de. Bom, enfim, Então, family friendly. Então, assim, eu consumo muita coisa em inglês no YouTube há anos, muito tempo, e eu tinha muita dificuldade com listening com o sotaque do inglês britânico. Então, por conta de consumir conteúdos de coisas que eu gostava, eu achei, por exemplo, eu só conheço um canal que eu gosto que fala sobre tal conteúdo e é só em inglês britânico. Então, tipo, eu meio que me forcei a acompanhar aquilo ali e agora, tipo, bate no ouvido já como se fosse o inglês americano que eu sempre fui mais acostumado. Eu acho que uma pesquisa legal de ser feita é pegar os alunos que as pessoas têm, os professores, a gente ou as escolas em geral, e fazer uma pesquisa. E eu tenho certeza que os melhores alunos daquela escola vão bater com o consumo de YouTube. Porque os caras falam assim, qual é a sua rede social que você mais gosta de passar tempo lá? Se o cara marcar YouTube, o cara é bom. Se o cara marcar Instagram, o cara não é tão bom. Porque não tem como... o Instagram é a mesma coisa que o Marcelo falou. O Instagram é uma situação acontecendo, enquanto no YouTube é uma pessoa falando com a câmera. Ou nela, o cara tá se filmando e caminhando e realizando uma ação. Então, assim, o meu inglês também, ele é... A base foi na música, como eu falei lá atrás, que gerou todo... Sei lá, descobri que poder é can, por exemplo. Foi essa base, foi lá com a música. Mas o melhorar a pronúncia mesmo, de saber que não é I don't have sure, e saber que é I'm sure, veio do YouTube. De imitar o jeito que eles falam, de ver que o cara tá usando uma expressão com frequência, eu devo usar isso também. Mas, de novo, eu estava no YouTube, e aí vem o pulo do gato, eu acho, e é por isso que o YouTube é GOAT,
que é porque eu estava consumindo coisas que eu gostava. Então eu lidava com o idioma em segundo plano. O meu foco era consumir as coisas que eu queria. Então, É no porque momento tu que eu... te força a entender, né? porque eu, Tu tipo se assim, obriga eu já a entender. conheço esse ambiente aqui. Sei lá, se a gente vai falar de um jogo específico, eu já conheço o nome dos personagens, o nome dos ataques, sei lá. E a partir do momento que o cara tá falando inglês sobre uma coisa que eu domino, 50% do conteúdo eu já entendo. Porque ele tá repetindo aquilo muitas vezes. Então, pra mim é GOAT. YouTube, Goats, Goat. definitely. é isso. Marcelo, GOAT, GOAT 100%. também. Então, dito isso, este foi mais um não, o primeiro de paia a GOAT. Então aqui é onde a gente enumerou aqui algumas coisas que a gente avalia como serem as piores coisas para aprender inglês e as melhores. A gente deixou GOAT como YouTube e paia Rios do Instagram. Esperamos que tenham gostado, envia para os amigos, deixe seu like, hype o vídeo, se inscreve e se quiser estudar com a gente, com um desses 3 professores bonitos, lindos, maravilhosos que estão aqui na sua tela, é só clicar no link, o primeiro link fixado do nosso comentário, beleza? A gente se vê na próxima, valeu gente, bye! Falou!